Olá, povo! Chegamos no sábado, depois de uma semana inteira de tarô zen do Osho. E antes de começar, eu vou confessar uma coisa, que na verdade, assim, quando você faz esse ritual semanal, né, você sempre pensa que na última carta pode sair uma espécie de resumo, uma carta que poderia juntar todas as outras. E de certa forma ela veio, mas ela veio de uma forma ainda mais profunda, que é um pouco mais densa. Eu não sou zen, eu não tenho essa ligação com o zen nesse sentido, mas como eu leio tarô e leio esses baralhos, eu acabo me adaptando e vou trabalhando com isso, que serve, o que eu falo para vocês também serve para mim. Então agora a gente chega no fim, hoje é sábado, domingo a gente descansa, e o Osho preparou uma carta bem legal, porque agora eu vou mostrar a carta para vocês que saiu dessa última semana. Ó, como você pode ver, é uma carta preta. Uma carta que significa a não materialidade, número 5 dos arcanos maiores, que no tarô de Marsella vai falar sobre o sumo sacerdote, o Papa. A gente não vai falar muito dele, mas a gente vai ficar na não materialidade, porque de certa forma ela sintetiza um pouco a nossa jornada nessa semana. Então vou tentar lembrar aqui, vou puxar pela memória e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Completude, número 21, o mundo. A completude tinha como base aquela questão da formação do nosso quebra-cabeça mental e daquelas peças que vão se encaixando e fazendo sentido na nossa vida até que você monta aquele quebra-cabeça. Aquilo termina um assunto, termina uma ideia e a sua mente fecha em torno de uma observação final. Está na hora de começar de novo. Isso serve para tudo no mundo que finaliza um ciclo e recomeça outro. Tem a ver com a carta do mundo. Depois veio os amantes. Pois bem, os amantes nos trouxe aquela visão zen do Osho, do desapego, daquele entendimento da diferença entre o amor sexual, o amor por outra pessoa e o amor com paixão, dos níveis em que esses amores se encontram, e da necessidade de entendermos que quando o amor é sexual, e a sabedoria disso existe, ele nos traz a possibilidade de se aproximar dele mais fácil e de nos liberarmos dele mais fácil. Aí sim veio a esquizofrenia, né? O 2 de espadas, que colocava a questão sobre a hesitação. Ou seja, nós saímos de um ciclo que se fechava para uma semana que se abria, falamos do amor que era necessário estar entre nós, entendido de alguma forma, chegamos na hesitação do 2, que nos convidava o exercício de nos distanciarmos de nós mesmos para olhar para nós e perceber que os nossos pensamentos, aquele acúmulo de pensamento, fazia a própria hesitação. Então, pensar em resolver uma coisa necessariamente não é pensar o tempo todo nela, é deixar que ela flua. Aí veio a carta do Criador, aquela carta bonita do Zen, que era a carta que propunha você construir algo e ser você através da sua criatividade, aprendendo a lidar com a sua energia da libido, que é uma energia muito possante, uma energia de fogo, uma energia que te movimenta e te leva ao prazer, à criação. A última, a carta anterior, o rebelde, era a carta dessa pessoa que aprendeu a lidar com o fogo, aprendeu a lidar com o fogo das paixões. E aquele fogo é capaz de iluminar o seu processo, iluminar o seu caminho e tornar você consciente de você mesmo. Porque ali você consegue, então, aquela completude do começo. É como se o quebra-cabeça da sua iluminação fosse montado e você tem vigor, coragem, autoestima para poder acreditar nos seus sonhos, nas suas opiniões e defendê-las. Eu comparei no Instagram, na parte escrita, com o mito de Prometeu, porque Prometeu segurou a tocha e levou a tocha, o fogo, para os homens, em detrimento dos ditos de Zeus. Ou seja, não era para entregar o fogo para os homens, de maneira alguma. E Prometeu foi lá e entregou. A partir daí, ele foi constantemente imolado pela águia. E, enfim, a sua rebeldia dizia respeito à sua confiança, de saber estar fazendo a coisa certa.
Pois bem, hoje chega a última carta e você agora vê essa carta preta da não materialidade. E aí os comentários são muito curtos, até porque é a não materialidade, é o que ele chama de nada, mas ele troca pela palavra de não materialidade. No Zen, esse conceito precede alguns conceitos. Pois se você pensar no universo, antes dele existir, havia o nada. E temos então a questão de que nesse vazio é que tudo se constrói. E é nesse esvaziamento pessoal é que tudo parte para ser construído, e é nesse vazio que nós podemos nos encontrar. Quando a gente tem aquela máxima do pó viemos, ao pó voltaremos, justamente esse percurso é o percurso da não materialidade, porque você não é nada antes de nascer e você não é mais nada depois que você morre. Esse caminho para o Zen é um caminho que te propõe, para que o desespero? Se você sai de um lugar e chega no mesmo, para que essa vontade ou essa necessidade de preencher todos os vazios da nossa existência, do nosso dia, para que possamos assim, e aí sim, possamos nos dar por satisfeito? Na verdade, quando tentamos preencher todos os vazios da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, nós ficamos lotados, ficamos cheios. É preciso entender o silêncio como uma forma de se conectar. E esse silêncio é uma forma de se conhecer. Neste momento em que estamos todos fechados, assustados com o cotidiano à nossa volta, com o mundo à nossa volta, e tentando reelaborar nossas vidas de alguma maneira, nos ressignificarmos, talvez o melhor lugar para se começar é desse vazio. É desse vazio que você vai buscar a criatividade para poder sair dele. É desse vazio que você vai encontrar o fogo para poder esquentar suas paixões. É desse vazio que você vai experimentar as sensações do amor. É desse vazio que você constrói o tabuleiro das peças do seu quebra-cabeça. E é nesse vazio que você também vai hesitar. Viu com quantas coisas a gente já preencheu esse vazio? Portanto, o conselho que fica é o conselho do deixe estar. Desacelere, dê paz para você, tranquilidade e serenidade, para que você possa olhar ao lado, olhar ao seu redor e conseguir encontrar as saídas no meio do nada, ou que seja no meio da multidão. Dê espaço para você mesmo. É isso. Até a próxima.